nome. Tá certo, hoje tá correto. Que ótimo. Muito obrigada, queridos irmãos. Imagina. É um privilégio estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite não foi diretamente para mim, mas eu agradeço a vocês a paciência e também me aceitarem aqui. Antes da gente começar para o nosso repasso do segundo tema dessa semana de oração de evangelismo, eu queria que a gente pudesse orar aqui também, para a gente solicitar, né, o trabalho do Espírito Santo no nosso coração, a companhia de Jesus, e também que todos esses contatos aí, o convite que vocês estão repassando aí no celular também possam ter feito, e se as pessoas não se conectam hoje, ojalá que amanhã a gente possa conseguir, ou em algum momento, ou de alguma forma que Deus possa se contactar com essas pessoas. Assim que aí no lugar onde vocês estão, vamos orar. Pai querido que estás no céu, Senhor Jesus, te agradecemos imensamente por mais um dia que o Senhor nos dá, mais um dia com vida, com saúde. Te agradecemos também pelo privilégio de poder estar aqui e estudar, Senhor, mais um tema dessa linda semana de oração. Senhor Jesus, envia o Espírito Santo, que ele possa preparar o nosso coração, abrir, Senhor, as portas que precisam ser abertas, renovar, Senhor, as coisas que precisam ser renovadas, que essa mensagem possa nos fortalecer, possa nos transformar, Senhor, e nos tornar pessoas melhores. Mas, acima de tudo, Senhor, que nos prepare de alguma forma para receber, Senhor, o teu Filho amado que vai voltar, que vai regressar para nos buscar. Fica, Senhor, também com a nossa família, com cada família aqui representada, com cada irmão, Senhor, aqui representado, e que também os irmãos que não puderam vir por alguma situação, alguma circunstância que o Senhor conhece. Nos guia agora nesse estudo, é tudo que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint, porque ele tá muito bonito, cheio de imagens, eu acho que vale a pena, e também, como eu disse ontem, eu sou uma cópia da minha mãe, então não tem muita novidade, então não tem por que ficar vendo a minha cara. Vou aqui compartilhar. Se vocês não entendem o mesmo esquema de ontem, alguma palavra, alguma coisa, vocês me falam e a gente vai encontrando aí sinônimos ou adjetivos parecidos para poder se entender. Eu não sei quem lembra do tema que a gente estudou ontem, que era sobre a cruz, né? Quais eram os ensinamentos da cruz, por que a gente tinha que se focar na cruz. A gente tinha falado também ontem que a cruz é importante, ela nos lembra, ela é o cumprimento da promessa de Jesus de que ele ia nos salvar, de que ele ia nos restaurar, e que por meio desse sacrifício nós estaremos aptos para morar com ele, para viver uma vida livre do pecado. Também repassamos ontem que a cruz nos mostra alguns aspectos do caráter de Cristo que são muito importantes, o amor e a humildade, e que se nós vivemos de acordo com esses preceitos, estaremos vivendo de forma mais parecida com o caráter de Cristo. E a gente finalizou ontem falando que a cruz, ela não deveria encerrar-se no seu como símbolo único de salvação, e tudo isso são coisas muito importantes, mas também nos deveria lembrar ou relembrar da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus, certo? E por quê? A gente sabe que Jesus veio, entregou a sua vida por nós, né? E dessa forma Deus entregou e pagou o preço mais alto que a humanidade poderia custar, o preço de uma divindade, o preço de um Deus. Então Deus jamais esqueceria que ele precisa vir nos buscar, porque o preço que ele pagou foi muito alto, muito, muito alto. Certo? Bom, a falta de conhecimento com relação ao tema da cruz, muitas vezes pode fazer com que a gente se esqueça ou comece a questionar algumas coisas que não estão no questionamento, não existe o erro, mas às vezes pode fazer a gente se questionar porque a gente tem o tema da cruz e da volta de Jesus às vezes como uma coisa tão distante que nos fazem pensar algumas coisas. Não sei se algum de vocês já pensou, Senhor, será que eu tô pronto? Se a volta de Jesus está tão perto, será que eu tô pronto? Se Jesus voltasse hoje, será que eu seria salvo? Ou não sei, alguém aqui já pensou? Eu já pensei, eu me arrependo, mas eu já pensei, quando eu estava na universidade, ainda me faltava tanto tempo para terminar a faculdade, eu queria trabalhar, eu queria fazer tantas coisas, eu falava, nossa, se Jesus voltasse agora, puxa vida, eu nem terminei ainda. Ou às vezes, não sei se vocês já viram agora que tá super de moda, as pessoas, e não tá errado, tá? Não tá errado, mas hoje super de moda, todo mundo falando, gente, o mundo vai acabar se a gente não poupar água. Gente, a gente tem que cuidar dos animais, das florestas, do ar, porque o mundo está acabando. Ou vamos, né, unir forças e criar políticas e estratégias para poder acabar com a fome. E como eu estava falando para vocês, esses questionamentos, eles são super válidos, eles não estão errados, eles são necessários, mas muitas vezes eles são fundados e pensados centralizando, né, a atuação humana e esquecendo que a única solução para esse mundo tão ruim, esse mundo tão destruído,
destruído é a volta de Jesus. E um elemento, infelizmente, que acontece muito aqui na Terra, faz muitas vezes com que essa petulância humana, essa prepotência humana de acreditar que pode transformar as coisas, de que pode mudar o mundo pela própria atuação, é a morte. Porque quando a gente enfrenta a morte, acontece duas coisas. Não sei se vocês já tiveram não o privilégio, a infelicidade de ter que conviver com uma pessoa que perdeu um ser querido, ou se já passou com vocês, e sempre as pessoas têm duas reações. Ou a reação, as pessoas que não acreditam em Deus, elas têm a reação de questionar a Deus nesse momento, né? Elas não acreditam em Deus, mas nesse momento elas começam a questionar e perguntar: Deus, se Deus era amor, não? Por que que ele não fez nada? Se Deus existe, por que que ele não fez alguma coisa? Como Deus é amor e deixa que esse tipo de coisas aconteça. E existe o outro extremo que é mais resignado nas coisas e busca em Deus não tantas respostas para o que aconteceu, mas busca em Deus consolo, fortaleza para poder seguir adiante. Justamente porque, bom, aqui. Justamente porque a morte, ela faz com que essa indiferença entre Deus seja abalada, seja tanto para o lado negativo de exigência de coisas, de questionamento de Deus, mas também para o lado positivo de resignação, de buscar em Deus o consolo, a força, a fortaleza. A morte, ela é o divisor que acaba com a prepotência humana e mostra e nos relembra cada dia mais de que a volta de Jesus é muito necessária, de que a volta de Jesus é a única solução para esse mundo tão destruído, tão doente, tão enfermo. E a cruz, então, ela também tem a relação com a volta de Jesus justamente por isso, porque quando Cristo morre na cruz e ressuscita, ele vence a morte. E essa é uma das primeiras coisas que Jesus ressalta, que Jesus fez questão de fazer quando ele ressuscitou. Não sei se vocês lembram, mas no capítulo de Lucas, capítulo 24, versículo 39 até o 43, diz o seguinte: Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam-me. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto que ele ainda perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? E deram-lhe a ele um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Cristo, ele não queria que ficasse nenhuma dúvida de que ele foi morto na cruz e que ele tinha ressuscitado. Porque ele podia tranquilamente ter ressuscitado, ter feito o que ele tinha que fazer aqui na Terra e subido assim em silêncio, sem nem dar satisfação aos discípulos. Cristo não devia nenhum tipo de satisfação à humanidade, aos discípulos. Mas Cristo fez questão de aparecer para os discípulos, de deixar os discípulos tocarem as suas mãos, de deixar os discípulos verem o seu corpo, as suas feridas. Mas Jesus se sentou com eles e comeu com eles, justamente porque Jesus queria o quê? Que não ficasse dúvida para os discípulos e para os próximos cristãos de que Jesus tinha vencido a morte. Não queria. Por que vocês acham que Deus queria ressaltar e queria como deixar bem claro que Jesus venceu a morte? Justamente porque a morte a ressurreição de Jesus, perdão, o vencimento da morte, ele abre a possibilidade para nós de salvação. Ele abre a possibilidade de redenção e de um dia, a esperança de um dia poder se reencontrar com Cristo. Essa teoria ou essa crença que nós temos de que Jesus ressuscitou em sua forma com o seu próprio corpo era muito difícil naquele tempo dos próprios gregos que estavam recém-conversos acreditarem, porque eles tinham obviamente filosofias, uma religião diferente, e era muito difícil para eles acreditarem nesse processo da ressurreição. E eles questionavam muitas vezes com Paulo esse tema da ressurreição. Só que se a gente cai nesse erro de questionar a ressurreição de Cristo, de ocultar a importância de Cristo, nós estamos cometendo um tremendo erro. Como diz Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 16 e 17, o seguinte: e aqui é a importância de por que Cristo quis ressaltar tanto que ele estava vivo e por que ele quis ressaltar o seu poder sobre, inclusive, a morte. Diz o seguinte: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil seria a nossa fé, ou a fé que vocês têm, e ainda estariam em pecados. Se Jesus tivesse sido padecido e não tivesse vencido a morte, toda a esperança, a promessa do futuro melhor, a promessa da ressurreição, de uma segunda vinda, seria inútil. A fé também que nós temos de que estamos salvos, que somos livres do pecado, seria inútil, porque se Cristo não conseguiu vencer a morte, não teve o sacrifício e a redenção desse sacrifício. Então nós estaríamos
perdidos, sem esperança nenhuma. Por isso é muito importante sempre lembrar que Jesus venceu a morte e que ele, por meio dessa luta e da vitória contra a morte, um dia ele vai poder vir regressar pelos seus filhos e levar todas as pessoas que acreditam nessa morte redentora para viver e morar juntamente com ele lá no céu. Então, crer na esperança, na ressurreição de Cristo é a esperança, é a base do fundamento da nossa religião, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente espera, daquilo que a gente prega também. Por isso a gente também se chama Adventistas do Sétimo Dia, porque nós acreditamos que Jesus morreu, Jesus ressuscitou e vem a buscar cada um dos filhos que acreditam nessa ressurreição, que estão transformados por esse sacrifício, por essa redenção. Por isso se chamamos Adventistas, os que esperam o advento. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: se nós cremos que Jesus morreu e ressurgiu, nós cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, todos aqueles que nele dormiram. Também a promessa de Jesus é importante, de como Jesus venceu a morte, justamente porque no mundo tão difícil como o nosso, principalmente, eu acho que esse tema é mais atual e importante agora. Eu não sei se... Bom, somos vários aqui no culto. Se alguém, infelizmente, no ano passado, nesse ano, com essa nova pandemia que apareceu, acabou perdendo algum familiar, eu tive o desprazer de perder o meu avô no mês de março. E meu avô era uma pessoa muito missionária, ele era muito adventista, meus avós, pais do meu pai. E eles sempre, desde pequenininha, eles sempre insistiram muito com a gente, da gente ir para a igreja, da gente manter a fé, manter a esperança viva. E eu vi meus pais envelhecerem, eu tive que acompanhar a morte do meu avô, e ele sempre pregando não desiste, tem que confiar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E a esperança, na verdade, essa mensagem me toca e me emociona muito, porque se Jesus morreu e ele venceu a morte, um dia ele promete também que todos os que confiaram nele, como é o caso dos meus avós, como é o caso, oxalá, de muitos familiares de vocês, aqueles que creram nele, na segunda vinda vão despertar. Jesus também venceu a morte por essas pessoas. E essas famílias, a minha família, que foi separada de uma forma tão triste, tão dolorosa, tão súbita, um dia Jesus vai vir, vai ressuscitar essas pessoas e a gente vai poder se reencontrar como família e se reencontrar também com o nosso Pai Celestial. Eu acredito que vocês, assim como eu, também estão ansiosos para poder completar esse desejo, para poder conseguir chegar lá no céu. Existem algumas crenças que surgem, que são bem comuns nos dias de hoje, não sei se vocês já escutaram, de que as pessoas morrem e às vezes elas retornam como em novas vidas. É basicamente a teoria da reencarnação. E é como se fosse uma oportunidade que a vida te dá. Então você vem uma vez Ok, aqui chegou assim, é você que está tentando fazer login? Vou continuando, tá? Bom, essa teoria, esse conceito de que você pode morrer, você aparece em outra vida, é uma ideia até que interessante se você pensa de um ponto de vista de que você tem outras chances de acertar. Imagina todos os erros que você cometeu na sua vida, algumas escolhas que talvez não foram as melhores que você podia fazer. Nessa teoria da reencarnação, eles acreditam que cada vida que você vem, você tem a oportunidade de ir melhorando. E conforme você vai melhorando, fazendo escolhas melhores, você tem a possibilidade de ir evoluindo como pessoa. Isso parece uma ideia assim interessante, parece uma ideia inclusive atraente. O único problema é que ele se centra no quê? Que cada vez que a pessoa voltaria a essa vida, ela tentaria melhorar e por meio das suas próprias atitudes, ela conseguiria se tornar uma pessoa melhor. O tema é que esse tipo de crenças se enfoca somente no quê? No que a pessoa faz por si mesma. E nós, como adventistas, cremos o quê? Que nós mesmos somos incapazes de transformar o nosso caráter e o nosso coração. Então, esse tipo de pensamento elimina completamente a participação de Deus na transformação do caráter. Nós também sabemos que Deus nos deixou de forma escrita na Bíblia
todas as leis, todas as coisas que ele espera, nos deixou um modelo de moral, de leis, do que seguir, de coisas para aparecer. Então, se um dia a gente tem dúvida, o que é ser uma pessoa boa? Senhor, o que eu tenho que fazer? Escolho isso ou isso? Deus deixou aqui. E esse tipo de crenças se enfoca tanto na pessoa e esquece desse Deus, entende? Então, esse tipo de pensamentos, eles são muito subjetivos. Como você pode guiar o seu crescimento ou medir o seu crescimento, a sua evolução pessoal, para usar a palavra popular, se você não tem um parâmetro fixo, um parâmetro universal, como é a Bíblia, como são as verdades de Deus, para poder medir o seu crescimento, a sua transformação? Porque o caminho. E por que isso é importante? Porque a única forma da gente ser transformado, a única forma da gente poder ter uma vida melhor é por meio do sacrifício de Cristo. E essas teorias que aparecem, principalmente essa que a gente estava comentando, elas necessitam de muitas vidas para você poder acertar e poder ser uma pessoa melhor. Mas pelo método de Cristo, só uma vida foi necessária para resolver todo o problema do pecado. O sacrifício de Cristo. Uma vida só é suficiente. Se a gente aceita o sacrifício dessa vida, a gente consegue a solução eterna e divina para o problema do pecado. A gente consegue uma saída para todos os nossos problemas. Pode não ser agora, mas a gente consegue a promessa de uma vida melhor, uma vida plena, uma vida eterna, uma vida feliz. Em Hebreus, capítulo 9, no versículo 27, no versículo 28, diz o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e ele vai aparecer uma segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Esse é o cumprimento da promessa. Tá? Jesus veio, ele morreu, e a primeira morte dele, a morte dele foi como juízo, tá? E a segunda vez que ele vai vir, muitas pessoas têm medo às vezes da volta de Jesus, e eu já tive medo também, assim, de, como a gente estava comentando no começo, se Jesus vem agora, será que eu tô salvo? Porque a gente associa muito a vinda de Jesus com o juízo, com a divisão de pecadores e os que vão subir para o céu. Mas nós que cremos em Cristo, que aceitamos o sacrifício de Jesus, deveríamos ver a segunda vinda de Jesus como o processo da redenção, como a conclusão de tudo aquilo que a gente acredita. Deveria ser uma coisa para nós maravilhosa, uma coisa deleitosa. Jesus vai vir essa segunda vez para nos salvar, para nos levar de forma definitiva, para acabar com o mal, com o pecado, com a morte. Jesus vai vir, vai ressuscitar todos os que descansam no Senhor, quando ouvirem a voz do Senhor, vão se despertar, vão se reunir com suas famílias e vão subir junto com os anjos do céu para morar no céu. Que imagem maravilhosa, que sonho maravilhoso. Na verdade, eu anseio isso com todo o meu coração, e eu acredito que todos os seres humanos, mesmo que neguem a Deus e que queiram postergar por distintas razões a volta de Jesus, ou não encontrem tão prazeroso pensar na volta de Jesus, eu acho que no fundo o coração de todo ser humano tem como um carimbo, um selo assim de fui criado para a eternidade, fui criado para alguma coisa melhor, eu não pertenço a esse mundo. Eu acho que o nosso coração ele anseia pela eternidade, porque a gente escuta essa promessa de uma vida melhor, de poder morar no céu, de poder viver em um lugar que não tem tristeza, não tem morte, não tem dor. Meu coração ele fica assim pulando de alegria. Eu fico com muita vontade de ir para lá. Eu acredito que todos os seres humanos têm isso. E as pessoas podem negar a existência de Deus, podem negar esse desejo maravilhoso, mas eu tenho certeza que escutam alguma coisa assim e o coração chega a dar até uma aceleradinha, assim, porque é uma promessa tão maravilhosa que é impossível não se emocionar com isso. No livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 11 até o 14, que eu queria ler também, que é muito interessante, diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa, na era presente, enquanto nós aguardamos a bendita esperança, que é a gloriosa manifestação do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele que se entregou por nós, a fim de redimir de toda maldade, de purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Eu queria enfatizar com vocês e que a gente não precisa ter medo do retorno de Jesus. Na verdade, a gente precisa aguardar o retorno de Jesus, a gente precisa ansiar o retorno de Jesus. Aqui na Terra, muitas pessoas elas têm esse esforço de querer mudar o mundo, têm esse esforço de querer fazer ideias ou políticas ou trocar coisas pensando que a gente pode fazer coisas para melhorar o mundo, e
excluindo ou esquecendo da necessidade da urgência que a gente tem do retorno de Jesus. A gente não precisa ter medo do retorno de Jesus como um dia de juízo, um dia de fogo que vai cair do céu. A gente tem que pensar no retorno de Jesus como a única solução, a solução urgente para esse mundo de pecado, para esse mundo que já não tem mais como resolver, não tem mais nenhum tipo de solução. E eu queria fazer um convite para vocês hoje. Que a nossa vida vai passando, a gente vai vivendo tantas coisas, eu acredito que vocês também, durante a semana, devem ter 1000 coisas para fazer, tem os trabalhos, e a gente acaba esse tema da volta de Jesus, que é uma coisa muito urgente, que na verdade é muito atual, acaba ficando para segundo plano, a gente acaba pensando assim como se fosse uma coisa para muito longe. Quantas vezes eu já disse também assim, não, Jesus vai voltar. Eu não acho que vai ser na minha geração, mas ele vai voltar. E a gente acaba colocando como se fosse uma coisa que vai acontecer daqui muito tempo. E esquece disso. Só que eu queria dizer para vocês que os planos de Deus para nós são maravilhosos, que a gente tem que estar o tempo inteiro pensando nesse retorno de Jesus, que Jesus vai vir para cá e falta muito pouco, falta muito pouco. Muito pouco. Por isso a gente tem que começar desde já a orientar nossa vida para esse encontro com o Senhor. A gente tem que tomar uma decisão hoje. E é isso que eu queria falar com vocês hoje, de tomar essa decisão, de estar preparados para quando Jesus voltar. Eu queria perguntar agora para vocês, e se vocês puderem marcar com aquele dedinho que tem aí, essa é a vantagem do Zoom. Marquem com o dedinho, não precisa abrir a câmera. Eu queria perguntar para vocês, vocês querem se preparar para a eternidade? Vocês querem, se Jesus voltasse hoje, estar preparados e falar, Senhor, me leva, me tira desse mundo horrível, me leva. Quem quer estar preparado para a eternidade? Deixa eu ver os dedinhos. Vou até colocar aqui nesse que aparece todos os quadrinhos. Vamos, gente, é facinho aí colocar o dedinho, eu preciso ver os dedinhos. Quem quer se preparar para a eternidade? Quem quer subir para o céu? Não é possível. Aí, já vi 1, 2, 3. Maravilha. Ah, sim, agora eu vi todos. Amém, amém. Espero que a gente possa se encontrar lá e poder falar muito português, muito espanhol. A vitória, irmãos de Cristo, sobre a morte, ela torna possível a nossa vitória também. Ela torna possível a ressurreição dos nossos seres queridos. Ela torna possível também que nós, seres humanos, pecadores, indignos, tenhamos a possibilidade de viver uma vida eterna no reino dos céus, junto do nosso Salvador Celestial. Eu queria fazer um desafio para vocês agora. Não sei quantos acá são adventistas ou quantos não são, mas os sábados que geralmente a gente não trabalha, ou se alguém aqui trabalha, tirar esse dia de forma especial para a gente poder meditar nessas coisas que a gente está aprendendo nessa semana. Meditar na cruz, no poder redentor da cruz, meditar no caráter de Jesus, meditar nesse sacrifício tão maravilhoso que ele fez por nós, usar o sábado para além do encontro com a família, encontro com os irmãos, que é tão maravilhoso, e eu tenho certeza que, assim como eu, vocês sentem saudade de estar com os irmãos, de fazer um junta-panela bem legal, de poder abraçar os irmãos, mas dedicar então esses sábados para poder refletir nessas coisas, para poder se preparar para esse encontro especial com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem um plano muito bonito para a vida de cada um de nós. E o plano de Deus é infinitas vezes melhor do que o que a gente tem planejado. Infinitas vezes melhores. A gente pode até às vezes pensar, não, Senhor, eu queria fazer isso, eu queria conseguir isso antes do Senhor voltar, ou eu queria desse jeito. E tudo que Deus faz na nossa vida é porque Ele tem um plano infinitamente melhor para nós. Deus, Ele quer salvar pessoas, e o plano de Deus para nós, cada uma das ações de Deus, ou tudo aquilo que Ele permite ou não permite na nossa vida, é pensando, eu quero salvar o meu filho, eu amo ele, eu quero encontrar com ele no céu, e eu quero salvar ele. Cada um dos planos de Deus para nós é pensando nisso. Por isso que são infinitamente melhores, porque Deus vê tudo. Deus vê o futuro, Deus vê o passado, Ele sabe as intenções. E eu queria convidar vocês para descansarem, para confiarem nesse plano, para aceitarem esse plano, colocarem em Jesus todas as angústias, os anseios, as dúvidas que vocês têm, ou às vezes a própria incredulidade, assim que fala, incredulidade que a gente tem, e falar, Senhor, às vezes eu esqueço, às vezes eu nem lembro que o Senhor vai voltar, e eu acabo deixando de me preparar. Me ajuda, Senhor, a lembrar, me ajuda a ter isso presente, me ajuda a viver assim como se Jesus voltasse amanhã, ou se Jesus voltasse agora, me ajuda, Senhor, a estar assim, super preparada. Jesus está aqui hoje e Ele está te convidando, e eu quero que vocês aceitem esse convite. Todos os dias, quando eu vou deitar, eu oro, Senhor, volta logo, porque eu tenho anseio enorme de que esse mundo acabe.
eu trabalho aqui, tenho para mostrar para vocês, eu trabalho no serviço de urgência, trabalho no SAMU. E desde que começou a pandemia, eu tenho visto muitas pessoas, morrerem, infelizmente. Então eu sempre oro e falo: "Senhor, termina logo, já não tem mais o que dar nesse mundo. Volta logo, eu preciso de você, volta me buscar". E eu, assim como eu acredito que vocês também têm pessoas que vocês querem encontrar, também acredito que vocês também já viram muita dor, muita tristeza, e eu quero convidar vocês hoje para se entregarem nas mãos de Jesus, para que um dia, quando o Senhor vier, Ele possa reunir cada um de vocês com seus familiares queridos, com as pessoas queridas, algum amigo, algum vizinho que infelizmente faleceu, que a gente possa se reunir como irmãos e que a gente se encontre lá no céu. E que vocês possam vir me buscar e falar: "Oi, irmã, você lembra que você pregou uma vez? A gente está aqui no céu, a gente conseguiu". Eu quero que vocês aceitem hoje esse desafio para a gente se encontrar lá no céu. Quantos de vocês aceitam viver a vida como se Jesus voltasse agora? Estar preparados agora e aceitar essa missão de viver preparados, pensando sempre e meditando na volta de Jesus. Mostrem os dedinhos de novo. A vantagem do Zoom, aproveitemos. Deixa eu ver. Muito bem, irmãos, muito bem. Fico contente. Eu vou fazer uma oração para a gente terminar, tá? Oremos. Pai querido que estás no céu, Senhor, eu te agradeço profundamente por esse tema, te agradeço também porque o Senhor veio até a terra, morreu por nós e nos deixa essa possibilidade, essa promessa de poder ir para o céu, de poder encontrar os nossos familiares, as pessoas que a gente gosta, mas acima de tudo, Senhor, poder encontrar contigo, poder viver num mundo feliz, sem morte, sem pecado, sem tristeza. Nos ajude, Senhor, a estar preparados, nos ajude a tomar as decisões, Senhor, sempre pensando que o Senhor está próximo, que a sua vinda está próxima. Abençoe, Senhor, cada um dos irmãos aqui, salva-nos, Senhor, e transforma o nosso coração. É tudo que te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, Amém. essa mensagem, vivam sempre pensando no retorno de Jesus.